vai enfocar um pouco de maturidade e espero que essa palavra confronte e não te deixe muito à vontade, porque para isso é a palavra. Hoje de manhã nós falamos de um coração muito ocupado, não é? Baseado na parábola do semeador, a semente que cresceu, porém os espinhos não deixaram que aquela árvore frutificasse. Foi a nossa mensagem de manhã. E hoje à noite nós devemos buscar maturidade para viver esse tempo que nós estamos aqui na terra. E Ezequiel 44, 23, só esse versículo, e depois nós vamos ler 2 de Timóteo 4, 1 a 4. Ezequiel 44, verso 23, e depois 2 de Timóteo 4, de 1 a 4. O profeta Ezequiel, um dos profetas maiores, saiu logo depois de Jeremias. Antigamente, quando eu comecei, tendo o privilégio de trazer a palavra, a gente dava o capítulo, o versículo e a página. As Bíblias eram tudo iguaizinhas. Hoje, nessa diversidade de edição, fica meio difícil. Mas a gente dá, tem caderno de mensagem antigo que dizia o versículo, o capítulo do versículo e a página para ajudar o crente. Hoje em dia já deve estar aqui até no telão, né? Ainda não. Agora está. Então vamos ler juntos. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Só você agora, igreja, lendo. O meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Agora vamos lá para 2 de Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, uma palavra de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Ele fala aqui da fidelidade e o zelo na pregação. Timóteo, capítulo 4, lá no final, pertinho, lá no final, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao verso 4, diz assim: conjuro-te, diz o apóstolo Paulo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Até aqui podemos orar. Curva sua cabeça. Pai querido, é com gratidão, Pai, que nós estamos aqui nesta noite para compartilhar com a Tua igreja o desafio de buscar maturidade para viver esse tempo que nós estamos vivendo, de tantos desafios, de tanto evangelho sendo pregado, de tantos ensinos, e criando assim, Senhor, muitas dúvidas, criando assim um tipo de cristianismo de superficialidade, criando um tipo de cristão que se adapta ao meio em que ele está, mas não levando em consideração algo que é essencial na vida do cristão. O crente precisa nascer de novo, e nascer da água e do Espírito. Por isso, Pai, queremos te pedir ajuda para que venha, através desse tema de maturidade, o Senhor venha nos ajudar, venha acompanhar cada um de nós, aqui na plataforma,
dando a palavra, dirigindo, de maneira que não sejam palavras humanas, mas que sejam palavras, Senhor, que venham da inspiração do Teu Espírito. E a cada irmão que está ocupando esse espaço, esse santuário, cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, possa receber, através do Espírito Santo, a iluminação, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para a gente se aperceber, discernir aquilo que o Senhor quer da vida de cada um de nós. É a nossa oração, que já queremos te agradecer pelos resultados desse tempo na tua casa. Fazemos isso no nome de Jesus, e o povo de Deus possa dizer amém. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar. Esta palavra do profeta está sendo dirigida da responsabilidade do sacerdote. Está dentro do contexto aqui de Ezequiel, o Espírito Santo falando da responsabilidade que os profetas tinham de advertir, de ensinar. E eu creio que isso não ficou no Antigo Testamento, isso continua no Novo Testamento. Hoje o sacerdócio é um crente, não é? Vivemos num tipo que todos nós somos sacerdotes. Então há uma responsabilidade de cada um de nós, com a nossa própria vida e com a vida do outro, principalmente dentro da nossa própria casa. Então é importante que a gente busque essa maturidade através até de nossas escolhas. A gente não pode esquecer que o Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, bem-aventurado é o homem que não aceita conselho dos ímpios, bem-aventurado é o homem que ele não se deleita ali com qualquer coisa de pecado. E esse salmo faz a distinção do que é justo e do que é ímpio. Salmo número 1. E no final ele chama o ímpio como palha. E ele tem uma promessa para o justo, que ele diz não, ele diz não, ele diz não. E penso que é uma verdade. O cristianismo, apesar de ser uma mensagem simples, uma mensagem que ela tem uma parte simples, porém não é simplória, porque as pessoas entendem que algo simples é a mesma coisa que simplório. Não é. É simples, porém é de responsabilidades. É simples, porém exige tomada de decisão. Um cristão, ele tem que tomar uma posição para viver uma contracultura, como nós falamos hoje de manhã. O cristianismo não é uma contracultura, e não adianta tentar acochambrar, tentar inserir as culturas da época que estamos vivendo dentro da igreja. A igreja nunca vai se conformar com a cultura desse mundo, porque nós não fomos criados para se conformar, nós fomos criados para confrontar. Até porque, até pouco tempo, chamava o cristão de que mesmo? Protestante, que protesta. Quer dizer, é uma contracultura. Então, estamos vivendo um tempo muito perigoso. E o apóstolo Paulo já estava vivendo isso lá, naquele tempo, lá nos primeiros séculos. Ele já estava dizendo, olha, vai haver tempo que as pessoas vão estar mais disponíveis para fábulas. Vão estar disponíveis mais para coisas, sabe, que são irreais, que são virtuais, não é? Lendo o Leandro Carnal sobre o dilema do porco-espinho, eu estou lendo e ele está falando lá que algumas pessoas começaram a desenvolver estudos dizendo que o homem conseguiu evitar a solidão através do computador, através do smartphone. Porque com o dedo ele comanda, com o dedo ele deleta, com o dedo ele aceita a amizade, com o dedo ele não aceita a amizade. Mas não se consegue criar relacionamento e sair da solidão se você não tiver olho no olho. Olho no olho, face to face. Você sentir o hálito do outro, o olhar do outro, a palavra do outro. Jamais o homem vai conseguir sair da solidão apertando teclas, não é? E aí o Bauman desenvolveu
aquela tese dele dos relacionamentos líquidos, que é a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Então, irmãos, diante desse desafio nosso, de que a gente precisa entender que vivemos esse século, vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Estamos aqui numa passagem. É preciso que a gente entenda tanto de estar na terra, mas que a gente entenda que a gente precisa entender que nós vamos para o céu. O homem do céu esteve aqui. Um homem do céu esteve aqui, sabe, e ele voltou para o céu. Essa é a verdade. Não é? O Deus Todo-Poderoso, ele veio e ele nasceu numa criança. É inegável que ele nasceu numa criança. O Cristo de Deus nasceu numa criança, sabe, um ser humano, viveu entre nós aqui 33 anos e agora está lá no céu. Ele diz: vou preparar lugar. Ele está lá. A gente não pode esquecer disso, porque às vezes o homem esquece e quer construir tanto, não é? E alguns livros que eu já li de alguns pensadores, ele diz: o homem dá a impressão que ele não vai sair da terra nunca, porque ele dá nome às ruas do seu nome. Ele coloca nome nas ruas, coloca nome nas coisas, como se ele fosse eternizar aqui. E aqui não é o nosso lugar. Estamos de passagem. E enquanto passamos por aqui, meus irmãos, a gente precisa atentar para alguns detalhes, que esse é o tempo que nós estamos vivendo. E o apóstolo Paulo exorta que a tempo e fora de tempo é preciso que se pregue a palavra, que se desperte, que haja correção, que haja repreensão, tudo isso com paciência, mas que haja um despertamento. E eu quero compartilhar com os irmãos que essa verdade, meus irmãos, o apóstolo Paulo, de maneira exaustiva, ele coloca isso nas suas epístolas. Porque quando se fala de maturidade, se fala de alguém que cresceu. Se fala de alguém que foi criança, mas que cresceu. E o apóstolo Paulo, ele fala disso em vários momentos. Ele diz: quando eu era criança, ou quando eu era menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, eu falava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, e eu creio que o desejo de Deus, quando fala chegou a ser homem, é chegar a uma estatura de varonilidade, quer dizer, uma estatura de maturidade, para poder discernir o santo e o profano. Uma vez, num comentário de um pastor, eu não uso mensagem assim na internet, não paro muito para ouvir, mas ouvi uma fala dele dizendo assim: as pessoas às vezes chegam no seu escritório e ele quer dissociar o seu escritório da sua vida cristã, da sua vida de santidade. Ele quer dissociar a sua profissão, seja de médico, seja de enfermeiro, seja de engenheiro, seja de arquiteto, seja de professor. Ele quer dissociar, quer fazer uma separação. Não, eu sou crente lá, mas aqui não existe. Não pode existir essa dicotomia. Se eu vivo uma vida de santidade, se eu sou chamado a ser santo, quem entende isso aí? Somos chamados a ser santo ou não? Somos chamados a ser santo, todos nós. Mesmo que sejam santos que tenham consciência e a autoconsciência que somos pecadores aos pés da cruz, pedindo misericórdia para não pecar, porque o pecado precisa ser um ponto fora da curva, como eu já falei aqui. Mas é preciso entender, sabe, que a gente sabe, essas advertências do apóstolo Paulo, para a gente não ser criança. Em Efésios 4 ele diz para a gente precisa crescer, Efésios 4, 13, a gente precisa crescer na fé, na estatura do varão perfeito, para que não sejamos mais como um menino, correndo de um lado para outro, sendo dispersos por toda sorte de doutrinas. Como existem doutrinas aí paralelas às doutrinas da Bíblia, como existem invenções humanas hoje, pela internet, pela televisão, como existem arranjos de evangelho, porque não é o evangelho que eu leio.
Não é o evangelho que um dia alguém pregou e eu aceitei Jesus. Não é esse evangelho que há mais de 30 anos atrás eu ouvi a mensagem e eu me rendi aos pés de Jesus. Não é esse que se prega hoje. Se prega uma mensagem de fábula, de fantasia, algo emocional. O Espírito Santo, ele gera emoção, mas emoção não gera Espírito. Emoção gera às vezes muitas carnalidades, muitas fantasias, muitas fábulas. E usando o emocionalismo, quantas pessoas estão sendo induzidas, sendo conduzidas por eventos e por práticas emocionais, mas quando a coisa pega, quando o vento sopra, quando as luzes ficam escuras, e aí? Vai se buscar, vai agarrar em quê? Onde está a fé das pessoas que foram conduzidas por emoções? Que foram conduzidas por emoções, por um evangelho emocional, por um evangelho de fábulas, um evangelho de muitas emoções, como diz o poeta Roberto Carlos, muitas emoções. Deus gera emoção, gera. Que se você estudar a Trindade Excelsa, eles têm emoção. Deus se entristece, Deus está alegre, mas o evangelho que se vive hoje, com a pressão cultural para adentrar dentro da igreja, para forçar a igreja, existe hoje em dia um tipo de cultura que estão tentando empurrar de goela abaixo para dentro das igrejas. Existe um tipo de cultura, meus irmãos, que estão tentando empurrar de goela abaixo, à guisa de precisamos ter paciência para salvar a alma. Claro que precisamos ter paciência para salvar a alma, é claro que precisamos, mas contudo existem princípios que são inegociáveis na Escritura Sagrada. Pecado vai continuar. Me perdoe se alguém possa não pensar assim: pecado é pecado. Pode pegar o pecado e cobrir ele de chocolate, mas ele vai ser pecado. Pode colocar no mais lindo discurso, pela mais linda pessoa, pecado vai ser sempre pecado. E o produto final do pecado é morte. É morte. E, irmãos, e aí, por alguns descuidos e algumas distrações, as pessoas sendo induzidas com a pressão que existe. Falando de manhã aqui, eu falei da pressão que existe para conquistar o nosso coração. O nosso coração há uma briga para conquistar o meu coração e o seu coração. Pela mídia, em todos os aspectos, eles querem conquistar o nosso coração. Querem desviar o nosso coração, meus irmãos, porque o nosso coração em que a gente aceita Cristo, meus irmãos, quem não aceitou a Cristo, ou quem aceitou Cristo só de maneira nominal, não tem nenhuma briga não. Confesso que não vai ter briga, não tem discussão, não tem pressão. Agora, quem aceitou Cristo de verdade, quem nasceu de novo, Jesus foi categórico para aquele doutor: se você não nascer de novo, você não entra no reino. Tem gente que está na porta, com o pé na porta, não entra, porque não nasceu, não se arrependeu dos seus pecados. Ele acha que pode conviver nesta modernidade ou pós-modernidade, ele pode achar espaço. Ele acha que ele pode ser igual aquela igreja lá de Apocalipse, que ele pode ser mais ou menos frio ou mais ou menos quente, porque ele pode ser morno, porque morno pode se encostar no mais ou menos quente. O morno, ele é mais ou menos, ele pode estar perto do quente, mas o morno também pode estar perto do frio. Mas a palavra do Espírito que fala à igreja, ela é muito forte quando diz: por causa disso eu vou vomitar você, eu vou expurgar você.
por causa dessa mornidão. Por causa dessa mornidão, porque você não toma uma decisão. Eu prefiro, diz a palavra, que você seja ou quente ou frio. Está lá escrito em Apocalipse. Eu prefiro que você seja ou frio ou quente, mas porque você é bom, não vou te colocar para fora. E nesse tempo, meus irmãos, precisamos discernir. Por descuido, por falta de experiência. A gente conhece os relatos bíblicos, lá de Gênesis 13, quando Abraão teve um problema relacional lá com o seu sobrinho Ló, e nesse conflito familiar, nesse conflito intrafamiliar, Abraão foi para um lado e Ló foi para o outro. E Abraão disse: se você for para o sul, eu vou para o norte; se você for para o leste, eu vou para o oeste. E diz a Bíblia que Ló escolheu ir para o lado das campinas de Sodoma, que eram campinas férteis. E ele foi para lá com a sua família. E você conhece a história. Você conhece a história. Você conhece a história. Existem pessoas que estão caminhando em direção à destruição e ninguém diz nada. Ninguém fala nada. Está todo mundo quietinho. O barco está prestes a fazer água. Está prestes a afundar e ninguém diz nada. Ninguém se desperta, meus irmãos, que os dias estão maus. Ninguém se desperta para ver que dentro do conteúdo que está se vivendo tem morte na panela. Aquele episódio lá do Eliseu e seus profetas, em que pegaram uma planta lá do mato lá e colocou na panela para cozinhar, e era uma planta venenosa, e ia matar todos os alunos de profetas, e alguém no meio gritou: tem morte na panela. Irmãos, alguém tem que gritar que tem morte na panela. Tem morte na panela com o evangelho que está procurando se viver hoje. O evangelho do meu jeito. Do meu jeito. Não, eu vou ser crente do meu jeito, eu vou ser crente de casa. Como tem debate hoje aí dos crentes que ficam em casa, dos desigrejados. Quem sou eu para falar disso? Porque eu não sou um estudante dessa área, nem tenho especialização nisso, mas as pessoas estão em casa, estão esquecendo que as promessas que estão na Bíblia e que foram colocadas por aqueles que tiveram convívio com Jesus, falam da igreja. Claro que não fala do prédio, mas fala do ajuntamento como igreja. Pessoas sozinhas estão se achando igreja. E alguém fez um comentário: uma abelha sozinha não é uma colmeia, é só uma abelha. E um crente sozinho é apenas um crente sozinho, não é igreja. Igreja, para que a multiforme graça se manifeste, tem que ter convívio, tem que ter mutualidade, tem que ter relacionamento, tem que ter, para que se evidencie os dons que Cristo nos dá. Os dons que vêm sobre nós, não é para a gente deitar e ficar sonhando com os dons, para a gente andar inflado pela vida. Vamos andar inflado pela vida porque nós temos dons. Eu sei cantar bonito, eu sei tocar, eu sei pregar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Não é para isso. Os dons que recebemos é para a gente ministrar, é para ser distribuído, é para abençoar a vida de pessoas, é para abençoar o corpo da igreja, a igreja que tem um corpo que se move, tendo Cristo como cabeça, e esse corpo se move sendo abençoado, aí a mão abençoando a outra mão, abençoando, e assim sucessivamente, numa unidade orgânica, em que o cabeça é Cristo, e esse corpo que se move, seguindo a verdade em amor, como diz em Efésios, para o crescimento, para a glória de Deus, é preciso que haja alerta enquanto é tempo, porque vai chegar um dia que não vai ter mais tempo, assim como foi nos dias de Noé, que as pessoas viviam, comiam, se casavam, mas aí começou a chover, e as pessoas nem acharam estranho, porque naquela época não tinha chuva, e ninguém nem se ligou nisso. Mas quando a chuva começou a inundar tudo, foram lá bater na porta. Não tinha mais jeito.
Não tinha, gente. Igual as 10 virgens. A Bíblia está cheia de alerta. A Bíblia está cheia de pontos como se fossem sinais luminosos, dizendo assim: ó, cuidado, hein? A Bíblia está lá escrita, as parábolas de Jesus, elas trazem um princípio moral e espiritual. Quando fala das 10 virgens, meus irmãos, só 5 entrou, 5 ficou fora. 50% ficou fora. É como se a gente fizesse assim, ó, daqui para cá entra, daqui para cá fica fora. Hoje de manhã, quando eu falei da parábola do semeador, foram 4 sementes, só um prosperou, só 25%, 75% foram perdas. Isso tudo, meus irmãos, é aviso, isso tudo é para despertar, isso tudo é para despertar cada um de nós, meus irmãos, para que a gente aprenda a separar o precioso do vil. Nossos filhos estão crescendo, a cultura está aí, ó, injetando um monte de novidades, e que a gente precisa de sabedoria de Deus para a gente criar nossos filhos, criar os netos, orientar os netos. Nós precisamos, meu irmão, hoje nós desenvolvemos um sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes. Você é sacerdote na sua casa, você é sacerdote lá, você é sacerdotisa lá. Você precisa fazer a sua parte, buscar em Deus sabedoria para viver esse tempo presente, esse tempo difícil em que o mundo quer conquistar nossas almas, ele quer conquistar a família, mesmo que seja para desordenar, mesmo que seja para destruir, ele quer, porque esse é o papel do mundo. O mundanismo quer isso, destruir a família, e nós precisamos ser despertados enquanto é tempo, enquanto a gente pode fazer, separar o santo do profano. Não posso separar o ambiente que eu vivo, o ambiente que eu frequento, as palavras que eu digo, o que povoa a minha mente, meus irmãos. Precisamos ver o que povoa a nossa mente, quais os pensamentos que povoam a nossa mente, porque, irmãos, a gente acaba sendo aquilo que a gente pensa. E o apóstolo Paulo diz que a gente precisa, sabe, ter uma mente de Cristo. Como eu vou ter uma mente de Cristo se eu sou seduzido por esse mundo, por esses entretenimentos do mundo? O homem está sendo seduzido aí pela internet e pelos tipos de programações que tem. Nós somos seduzidos na nossa mente, na nossa cabeça, porque ganhou a cabeça, ganhou o corpo todo. Você acha que o diabo entra pelo dedo? Entra pelo dedo do pé, porque entra pelo dedo do pé é o bichinho de pé lá da roça. O diabo entra pela cabeça, entra pelos olhos, pelos ouvidos. É por aí que o diabo entra, por aí que ele entra e toma posse. Porque ele entra e a senhoria da vida da pessoa. Quando a gente vai orar uma pessoa, a gente fala no ouvido da pessoa. A gente não fala o pé da pessoa, a gente fala o ouvido da pessoa. E a pessoa, se ela está com posse de um espírito maligno, se ela está com posse, a fala daquele que está intercedendo vai lá dentro, mexer naquele governo. Quando você estuda guerra espiritual, e aliás, para estudar guerra espiritual, eu só leio a Bíblia. É claro que você faz um curso de maneira didática, as pessoas acompanham, faz, mas você está na Bíblia. O crente precisa saber disso. Preocupa a mente, que se tomar a mente, toma você inteiro. Por isso o apóstolo Paulo diz que uma das armas de defesa é o capacete da salvação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Nossos pensamentos precisam ser purificados, santificados, não é? Porque, irmãos, a gente precisa disso. Não pode existir dúvida, meu irmão, quando alguém aceita Cristo. Não pode ter dúvida, sabe, que a sua vida, quando aceita Cristo, se alguém está em Cristo,
é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram. É um processo de trocas. Quando a gente canta que o Espírito Santo muda as coisas de lugar, parece tão simplório, mas não é tão simples assim mudar as coisas de lugar, porque o Espírito só muda quando você deixa. Nosso coração, ele só entra quando a gente abre a porta. Senão, em Apocalipse tudo dizia: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e eu vou cear com ele, ele vai cear comigo. Mas, meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, sabe, Cristo está ficando lá de fora. Cristo está ficando lá de fora pelas demandas, pela concorrência que existe do sistema secularizado para ocupar a nossa vida, a nossa mente e os nossos afazeres. O homem desse século, ele é bombardeado com trabalho, com competição. Se você não correr atrás, você sabe, é uma competitividade. E aí você vai dizer: ah, bispo, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ser competitivo, eu preciso correr atrás, eu preciso ganhar a grana. Sim, claro. Mas será que Deus, ao trazer a salvação para cada um de nós, Ele vai deixar que a gente fique só porque você é crente, você não pode ser primeiro? Só porque você é crente, você não pode ter uma função de status? Claro que não. Nós podemos ver pessoas que tinham status e eram cristãos. Será que Lucas, doutor Lucas, deixou de ser doutor? Ou não podia ser cristão porque era doutor? O apóstolo Paulo, todo mundo conhece a história, ele era doutor da lei, ele abominou tudo, ele jogou tudo no lixo para ser cristão. Mas ele nunca disse que a gente não pode ser competitivo. Ele diz que nós precisamos correr lá no estádio, usando a metáfora do atleta, a gente tem que correr não por aquela coroa corruptível, pela coroa da vida, mas a gente tem que competir, a gente tem que correr, a gente tem que se preparar. O provérbio diz que a pessoa tem que ser perita. E o provérbio diz: já viu um perito na sua obra? Perante rei será colocado, não perante a plebe. Então você pode ser um perito, sim. E eu creio que você tem toda a condição de ser um perito, porque você tem na sua essência, junto com o seu espírito, o espírito daquele que criou toda a humanidade, aquele que é Deus, aquele que é absoluto, absoluto, ele que criou todas as coisas. Tudo foi feito por ele, através dele e para ele. E o desejo de Deus é que nossa vida glorifique a ele. Nossa vida precisa glorificar a Deus. E a gente precisa, meus irmãos, se a gente tem Cristo, a gente precisa observar. A gente não prega aqui usos e costumes, mas a Bíblia diz: veja com quem andas, cuidado com o que você fala, porque, meus irmãos, é o nosso testemunho. Com quem eu ando, aonde eu vou, com quem eu me associo. Diga-me com quem andas, eu direi quem és. A minha fala, a minha linguagem, a gente precisa entender isso, sabe? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Nós não podemos ser dominados pela pressão da cultura. Por quê, irmãos? Porque o pecado vai ser existir no mundo, porque o amor do Pai não está nelas. As coisas que tem no mundo não é para a gente amá-las, é para a gente usá-las. É para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz para a gente amar a Deus, a prioridade é Deus, as outras coisas serão acrescentadas, mas não é para me devotar amor às coisas, um bom prato, e me sentir feliz e alegre, mas não é para eu amar aquela comida. Posso vestir uma roupa bonita e me sentir bem diante do Espírito, não é para eu colocar isso como algo
que ocupe a minha mente e faça-me esquecer de que a prioridade é Deus. Quem pode dizer amém? Prioridade é Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, para a gente não amar o mundo, porque o amor do Pai não são as coisas do mundo. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso invade a alma do homem. Isso invade. O salmista Davi, no Salmo 19, ele fala aquele poema lindo, e depois ele fala dos mandamentos de Deus. Os mandamentos são puros, iluminam os olhos, os seus preceitos são retos, alegram o coração, seus mandamentos são puros, iluminam os olhos, teu temor é santo, permanece para sempre. E ele diz, em os guardar aonde? No nosso coração, em nosso estilo de vida. Em os guardar é uma grande recompensa. E ele diz, quem há que possa discernir as próprias faltas? Ele faz essa pergunta retórica. Quem pode discernir as próprias faltas? Ele diz, absolve-me da submissão oculta, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível. Que a soberba invade, nós nascemos com isso, a carne tem isso, e vai ser uma luta, meus irmãos, de vida ou morte, no tempo que nós estivermos aqui. Deus sabe o tempo que nós vamos estar aqui de maneira bem consciente, para a gente lutar. E viram dois anciãos orando, e já de seus 90 anos, e ficar pensando assim, nossa, dois anciãos orando, deve ser uma maravilha, eles já estão quase no céu. E um deles depois viu um comentário e falou assim, você que pensa, nós estamos aqui repreendendo os pensamentos de mal na nossa cabeça, estamos repreendendo aquelas lascívias, as soberbas, que vêm sobre todos que estão vivos vão ter que viver e conviver com essa guerra. O diabo vai estar sempre em volta, o sistema de sedição do mundo vai estar sempre tentando inocular alguma coisa em nós para nos desviar. Porque, irmãos, o diabo quer desviar a gente, porque ele desviando a gente não vai glorificar a Deus. O desejo do diabo é diminuir as fileiras daqueles que glorificam a Deus. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para a gente ter como prioridade dar glória para Deus. E o diabo quer justamente minar, inocular veneno, trazendo coisas paralelas, trazendo uma espécie de sedução, uma espécie de mensagem oculta, às vezes usando apenas os homens, usando as pessoas, e às vezes usam pessoas crentes. As pessoas crentes são usadas terrivelmente como armas diabólicas para prejudicar a vida de outras pessoas que não vigiam, pessoas que não experimentam. O apóstolo João diz, experimente se o Espírito vem de Deus, não aceite qualquer mensagem, faça o teste, não aceite qualquer espírito. Está lá em 1 de João, prove se os espíritos são de Deus, não aceite qualquer evangelho, não aceite qualquer mensagem, busque as escrituras, como buscou lá os bereanos, olhavam a escritura para ver se eles estavam falando era verdade. Busque nas escrituras, leia a Bíblia, é o nosso manual, a nossa bússola. Nós é que decidimos, meus irmãos. A palavra traz orientação, a palavra traz orientação, e nós decidimos. O Evangelho diz, fiscalize se os espíritos são de Deus. Evangelhos que a gente tem ouvido hoje com os êxtases emocionais e não no agir do Espírito Santo, uma espécie de manipulação. Não há cruz, não há sacrifício, não há sangue, apenas pragmatismo. Estão pregando que é politicamente correto. O Evangelho não milita nessa área. O Evangelho é preto ou é branco, ou é luz ou é treva.
Não existe evangelho pragmático. Está dando certo, vamos fazer. Não é assim. Não é assim. O evangelho não é assim. Sabe? Estamos vivendo um tempo de descompromisso. As pessoas não querem mais compromissos, porque afinal, quando envolve compromisso, envolve caráter, envolve fidelidade. E isso são palavras que têm contexto que nesse tempo tem muita gente que não quer se preocupar com isso, não quer se preocupar com fidelidade, não quer se preocupar em ter um caráter inteiro. Ele prefere viver como o mundo prega. O mundo prega o sistema do Gerson. Afinal, eu preciso levar vantagem de tudo. Essa era a frase do Gerson. E muitas pessoas estão, às vezes, dentro das igrejas, querendo saber aonde é que ele vai levar vantagem. Aonde é que eu levo vantagem? Eu me perdoo, mas nessa igreja, levar vantagem vai ser ruim, vai dar ruim. Não tente levar vantagem, porque você vai estar tentando ludibriar, não eu, mas o pastor dessa igreja, que é Deus, que é o Espírito Santo, que é a palavra. Com Deus não se brinca. Aquilo que eu semeio, eu vou colher, por mais que eu não goste, porque nós somos livres para fazer o que quiser. Irmãos, nós somos livres para fazer o que quisermos, mas não somos livres para escolher o resultado. Isso é bom que esteja bem vivo no coração de cada um de nós. Você está aqui hoje, você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Agora, se prepare para as consequências das suas atitudes. Toda atitude nossa, meus irmãos, vai ter consequências. E as consequências nós vamos ter que saber lidar com elas. Porque mesmo às vezes a gente não querendo consequências ruins, elas vêm. Porque nós não podemos controlar as circunstâncias da vida, nós não podemos controlar. Não podemos controlar nem o ontem, nem o hoje, nem o amanhã. Tudo está nas mãos de Deus. E nós, meus irmãos, como igreja, em que precisamos nos despertar sobre o que é precioso para Deus, o que é vivo, o que é santo, o que é profano. Em que vivemos num tempo que as pessoas já misturaram tudo. E quantas vezes um adolescente pergunta: isso aqui pode? É como se a pessoa tivesse uma linha ali e a pessoa dissesse: pastor, bispo, eu posso chegar até essa linha. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não precisa se preocupar com linha, ele precisa se preocupar com o seu coração. Se o seu coração é temente a Deus, se o seu coração está disposto a se render ao Senhor Jesus, se o seu coração realmente está disposto a deixar Deus entrar na sua vida, se o coração está disposto a fazer uma entrega total. Porque a luta vai existir sempre com cada um de nós. O apóstolo Paulo, ao falar para seu filho na fé, prega, corrige, a tempo e a fora do tempo, porque haverão tempos que não vão suportar a sã doutrina, porque vão sentir coceira nos ouvidos, porque eles vão querer procurar coisas de fábulas, coisas virtuais. E assim, meus irmãos, estamos vivendo hoje, sabe? O apóstolo Paulo chega a dizer que a formação de um filho de Deus é como uma gestação. E ele diz: eu sinto dores de parto até Cristo ser formado. O apóstolo Paulo faz essa comparação, essa metáfora, porque a formação de um filho de Deus não é com facilidade. Não é com facilidade que o Espírito Santo derruba, sabe, as paredes velhas da sua vida.
derruba os conceitos velhos. Não é com facilidade que o Espírito Santo, sabe, muda a sua linguagem, muda a sua maneira de pensar. O apóstolo Paulo diz que o homem espiritual tem a mente de Cristo. Meu Deus, quão longe nós estamos da mente de Cristo. Mas ele diz que o homem espiritual tem a mente de Cristo. Quão longe estamos. Precisamos lutar para isso. E ele diz: dor de parto, para que Cristo seja formado em cada um de nós, para que a gente possa, com Cristo formado, meus irmãos, em nosso coração, a gente possa abraçar o que é precioso, o que é santo, e viver uma luta constante, da carne do espírito na carne. Essa luta vai existir. Se ela não existe na sua vida, marque para conversar comigo, para a gente decodificar por que você não tem dúvida. Porque vai existir sim. Porque a carne só para de lutar se ela morrer. E se ela morrer, vai começar a cheirar mal. Mas enquanto ela estiver viva, com o sangue pulsando, ela vai estar querendo reivindicar. A carne vai reivindicar muitas coisas, muitos prazeres em que o espírito precisa neutralizar, não matar. Veja que desafio. O espírito não pode matar a carne, tipo, matei e acabou. Seria bem prático, né? Mas não, você vai conviver. Talvez uma relação, uma analogia muito forte seria o espinho na carne. Senhor, tira o espinho, está me incomodando, Senhor, o espinho. Senhor, tira o espinho. E Deus diz: não vou tirar. Não vou tirar. E o apóstolo Paulo quase que dá uma dica, o porquê do espinho. Ele disse: para que eu não me engrandeça com as grandezas da revelação, porque eu tive lá no terceiro céu, foi-me colocado um espinho na carne. Ele diz isso, segundo de Coríntios, e ele pede 3 vezes, pedir ao Senhor. O Senhor disse: não vou tirar, mas eu vou aumentar a minha graça. E o apóstolo Paulo chega a declarar: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, para que em mim se aperfeiçoe o poder de Deus. Então, amados irmãos da igreja, se você não sabia, fique sabendo que essa luta é para sempre. Você vai ter sempre que lutar para você manter a sua vida sã, para você valorizar o precioso. E nós que somos pais, somos avós, nós precisamos alertar nossos filhos, nossos netos que estão vindo aí. E como Deus disse para Jeremias, quando Jeremias reclama pelo momento que ele está passando, e a resposta de Deus para Jeremias é essa: Jeremias, se você está se sentindo cansado com os homens que vão a pé, como será quando você tiver que acompanhar aqueles que vão a cavalo? Deus está querendo dizer: está difícil? Pode ficar mais difícil. Então, meus irmãos, se pode ficar mais difícil, porque eu não creio que vai melhorar. A questão do assédio e de querer roubar o nosso coração, querer roubar a nossa mente, isso não vai parar. Isso é para sempre. Só vai parar quando a gente estiver no céu. Mas enquanto estivermos aqui, alguém vai querer nos roubar de Deus. E a nossa carne vai ser usada. Os nossos prazeres serão usados. Aquilo que nós gostamos vai ser usado. Por isso a importância da gente ter discernimento, da gente ter crescimento e ter maturidade, para a gente ter certeza de que o que fazemos precisa vir oriundo de uma fé colocada na cruz, no Cristo da cruz. Porque tudo que não provém de fé é pecado, diz a Bíblia, pelo próprio Senhor Jesus. Então tudo que praticar precisa que tenha uma confiabilidade, que tenha origem no sacrifício da cruz. Tudo que não provém de fé é pecado, diz a Bíblia.
Então, irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida e da nossa família enquanto é tempo, porque pode haver um tempo que a gente não tenha mais esse tempo para orar e interceder. Por isso, ore, desperte o seu homem interior para orar, desperte a sua vida devocional. A sua vida devocional, ela é um dos pilares para você ficar de pé. Não é só isso, mas a vida devocional você precisa ter. Quem não tem, está mal. Quem não tem é presa fácil do inimigo. Então, tenha uma vida devocional, para que você possa, na sua vida devocional, você se aproximar mais de Deus. Deus já está próximo de você. Quando você se aproxima dele, ele vai estar mais próximo, mais íntimo. E é para os íntimos que tem revelação. Revelação não é para todo mundo. Eu não converso com qualquer pessoa e compartilho a minha vida. É só para íntimo. No reino espiritual, a mesma coisa. É para aqueles que estão perto de Deus, para aqueles que amam Deus. Que nesta noite você seja despertado para você viver uma vida de santidade e não negociar os princípios de Deus. Não negocie, não dá para negociar, são inegociáveis. Como diz o salmista, ele diz não, ele diz não, ele diz não. O Espírito Santo vai chegar junto. Você vai dizer não, ele está ali junto com você para te fortalecer. E vai precisar dizer não de novo, ele está ali junto para te fortalecer, para que você possa desenvolver a sua vida com Deus, se afastando do profano e crescendo em maturidade naquilo que é santo. Que Deus te abençoe, que Deus levante o rosto sobre você, que Deus tenha misericórdia de você e de mim, que o Senhor nos dê a oportunidade de lutar por nós mesmos, lutar pela nossa família e por aqueles que estão à nossa volta. Vamos estar de pé. Não sei se você tem tido lutas, não sei se você tem atravessado dificuldades, para você vencer aquilo que é vil, aquilo que é profano, mas certamente estamos na casa do Senhor, e aqui é o lugar da gente se render a Deus e aos princípios da sua palavra, de maneira que Ele venha ao nosso encontro e nos fortaleça. Deus está disposto a nos dar força para a gente vencer o mal. Deus está disposto a nos perdoar quando nós somos vencidos para o mal. O mal, ele vem com propaganda, com oferta, e às vezes somos iludidos. E o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que Ele perdoa, e Ele quer caminhar de novo com cada um de nós. Coloque a mão no seu coração. Não sei o que essa mensagem disse para você, mas para mim ela é um alerta, para que eu não negocie a preciosidade da minha vida com Deus. Essa mensagem é para mim um alerta, para mim não aceitar as pressões do mundo, as pressões da cultura. Essa mensagem é para mim um fortalecimento de que eu preciso buscar mais em Deus forças para vencer o pecado e vencer os ardis do inimigo, porque o apóstolo Pedro diz que ele está em nossa volta como inimigo procurando oportunidade, que ele não encontra oportunidade nem na minha vida, nem na minha família, nem na sua, mas que você se desperte. O apóstolo Paulo diz:
a tempo e a fora de tempo. Cante esse louvor e nós vamos orar. Quem sabe tem guerra, quem sabe tem uma guerra. Sim, Senhor, sim, Pai. Nós reivindicamos agora nesta noite a libertação pelo poder do nome de Jesus. Seja qualquer tipo de vício, seja qualquer tipo de prática,
Senhor, que o inimigo tem tomado, Senhor. O inimigo tem encontrado espaço, o inimigo tem se estabelecido, o inimigo tem prejudicado, Senhor, na vida familiar, na vida profissional, na vida espiritual. Nós nos levantamos como igreja. Levanta a tua mão no céu. Nós nos levantamos como igreja e nós queremos guerrear pelo poder do nome de Jesus e dizer para o inimigo: saia, vá em retirada, porque o nosso coração, a nossa vida pertence a Deus. Nós somos lavados, somos remidos pelo sangue de Jesus. Por isso nós tomamos posse. O nosso coração não tem espaço para nenhuma mazela do diabo, mas em nosso coração tem espaço para crescer as sementes que Deus tem semeado através da sua palavra. Pai, faz crescer a fé, faz crescer a confiança, Senhor. Pai, expulga nesta noite, expulga de nossas vidas toda persuasão do mal. Se nós, Senhor, cedemos algum espaço, nós tomamos de volta nesta noite. Em nome de Jesus, nós tomamos de volta nesta noite todo espaço que por alguma situação, por alguma falha, por alguma debilidade nós cedemos para o mal. Nós tomamos posse agora, nós reivindicamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós reivindicamos, Pai. E nós abrimos a nossa alma, o nosso espírito, para sermos cheios do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, toma espaço, toma a nossa vida, faz a tua obra, dê continuidade à tua obra na vida de cada um de nós. Pai, faz essa obra em nossa vida e que a gente não aceite nenhuma negociação com o mal, mas que a gente se aperfeiçoe numa vida em direção ao que é precioso, aquilo que agrada a Deus. Ensina-nos a buscar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas, quando necessário, o Senhor liberará para cada um de nós. Levanta as suas mãos para o céu, diga: eu tomo posse de uma vida preciosa na presença do nosso Deus, em Cristo Jesus. Amém. Aplauda a Deus. Aleluia! Aleluia! Pastor Léo, próxima quarta-feira, nosso encontro de oração.